Sinais de que a falência foi o jeito de Deus reorientar quem se perdeu no caminho. Se você sente que perdeu tudo e não vê mais saída, talvez essa seja exatamente a forma de Deus te puxar de volta. Porque às vezes o que chamamos de fim é só o começo de uma reconstrução que não começa por fora, mas por dentro. A falência que te quebrou por fora pode ter sido o único jeito de Deus salvar o que estava morrendo por dentro. E não estou falando só de dinheiro, empresa, dívidas ou prejuízos materiais. Estou falando daquilo que ninguém vê, mas que você sente quando fecha a porta do quarto. O peso de ter perdido o rumo. A vergonha de olhar no espelho e não reconhecer mais quem você se tornou. O silêncio de Deus que parece castigo, mas pode ser reorientação. Você já percebeu que quando tudo parecia estar indo bem, sua alma estava se afastando da presença de Deus sem nem perceber? E agora que tudo desmoronou, é como se Deus estivesse te dizendo: posso falar agora? A falência tem um jeito cruel de arrancar as máscaras que a rotina protege. Ela te força a encarar perguntas que você sempre evitou. Como, por exemplo, quem sou eu sem o que eu possuía? O que estava sustentando minha identidade? O que de fato me movia? Fé ou controle? Pode ser que você esteja vivendo esse colapso silencioso há meses. Pode ser que esteja sorrindo por fora e morrendo por dentro. Mas há uma coisa que você precisa considerar com seriedade. E se Deus usou essa falência como a única forma de te parar antes que você se destruísse por completo? Antes que você ganhasse o mundo, mas perdesse a própria alma? Antes que a estrada do sucesso te afastasse tanto dele, que já não fosse mais possível ouvir sua voz? Essa mensagem não é sobre empreendedorismo, finanças ou estratégias de recuperação. É sobre a alma. É sobre livramentos que chegam na forma de perdas. É sobre recomeços que só acontecem depois que tudo desaba. É sobre o amor de um Deus que permite a queda para salvar de uma ruína muito maior. Então, por favor, não tire conclusões antes de terminar esse vídeo. Porque hoje eu vou te mostrar sinais claros de que a falência não foi o fim, mas o jeito de Deus realinhar sua história, curar sua alma e te puxar de volta para o centro da vontade dele. Essa não é uma palavra de juízo, é uma palavra de revelação. E se você tiver coragem de continuar até o final, pode ser que descubra que Deus nunca te abandonou. Ele só te amou o suficiente para quebrar o que estava te matando. Quando tudo parou, Deus começou a agir. Tem gente que só aprende a escutar a voz de Deus depois que o barulho dos próprios planos é silenciado. Você vinha correndo, fazendo, construindo, tentando provar algo para o mundo. Talvez até tentando mostrar para si mesmo que era capaz. E não há erro algum em sonhar alto, em empreender, em buscar crescer. Mas o que acontece quando esse crescer começa a te afastar silenciosamente da presença de Deus? A falência não costuma chegar do nada, ela dá sinais. Mas quando estamos confiando mais na força do nosso braço do que na direção divina, ignoramos todos eles. Até que tudo para, tudo trava. As portas que antes se abriam com facilidade, agora se fecham com barulho. As oportunidades desaparecem. O telefone emudece. Os contatos somem. A conta zera. E com ela, vai embora aquela falsa sensação de controle que você achava que tinha. Deus não é um destruidor de sonhos, mas Ele é o único que conhece o final de caminhos que, aos nossos olhos, parecem bons, mas estão nos levando para longe da nossa essência e do nosso propósito original. Às vezes, você estava em movimento, mas em direção contrária ao plano de Deus. E por amor, Ele interrompe. Pense comigo, o que seria de você se tudo tivesse dado certo? Onde você estaria agora se aquele negócio promissor tivesse prosperado? Se aquele contrato milionário tivesse assinado?
Talvez você teria se afundado ainda mais em autossuficiência. Talvez teria se cercado de bajuladores, mas perdido a comunhão com o Espírito. Talvez sua alma estivesse murchando lentamente enquanto os aplausos te distraíam da dor que você se recusava a sentir. Então Deus, com zelo, te parou. E a dor da interrupção começa a mostrar que a velocidade que você estava não era sinônimo de direção. A falência em si é uma parada forçada, mas quando olhada com os olhos da fé, ela se revela como um convite sagrado para um recomeço real, não um recomeço de negócios, um recomeço de alma. Esse travamento é mais espiritual do que você imagina. Deus não quer só reformar sua empresa, Ele quer reconstruir sua identidade. Ele quer te lembrar que o valor da sua vida não está em quantos contratos você fecha, mas em quantas vezes você se dobra diante dele com o coração quebrantado. Pare de tentar encontrar um culpado. Às vezes, o fechamento da porta foi a única forma que Deus encontrou para te tirar de um ciclo de autodestruição disfarçada de sucesso. O que você chama de prejuízo, Deus pode estar chamando de livramento. E o que você sente como um colapso pode ser o ponto exato onde Deus começou a agir. É nesse lugar do nada que tudo começa de novo. Não com pressa, não com performance, mas com presença. E quando Deus começa, Ele não reconstrói o que você perdeu. Ele constrói o que você nunca imaginou ter. Mas antes disso, Ele precisa que você pare, que se renda, que aceite que esse tempo de falência talvez seja o solo fértil onde a semente do seu verdadeiro propósito vai finalmente germinar. Pare de lutar contra o travamento. Talvez ele seja a prova de que Deus te ama o suficiente para não te deixar continuar em uma direção errada. Pare de correr. Ouça, porque quando tudo parou, Deus começou a agir. A vergonha que te quebrou foi o começo da cura da alma. A vergonha é uma das experiências humanas mais devastadoras. Ela não apenas expõe o que você perdeu, expõe o que você acreditava ser. Quando a falência chega, ela arranca não só bens, mas identidades inteiras. Você não perde apenas a empresa, o emprego, o dinheiro. Você perde a imagem que construiu de si mesmo, a narrativa que você contava ao mundo e até a maneira como você se enxergava. E é justamente aí, nesse ponto aparentemente mais baixo, que a cura da alma finalmente pode começar. A vergonha faz você acreditar que está sozinho, que ninguém entenderia sua queda, que você falhou como pessoa, não apenas como profissional. Mas existe uma verdade espiritual que poucos enxergam no meio desse turbilhão. Deus permite que a vergonha quebre aquilo que te afastava da verdadeira vida. A dor não é condenação. A vergonha não é punição. É cirurgia espiritual. É corte preciso. É intervenção de um Deus que sabe que enquanto você achar que é forte demais, nunca vai descobrir quem Ele realmente é. Quando tudo estava dando certo, você não se via como alguém que precisava de cura. Você se via como alguém que precisava de reconhecimento. Você corria atrás de metas, de resultados, de segurança, de validação externa. E talvez, sem perceber, sua fé começou a se apoiar mais no que você conquistava do que no Deus que te sustentava. A vergonha da queda expõe isso de forma brutal. Porque quando você perde tudo, você é confrontado com a pergunta mais honesta da vida espiritual. Quem eu sou quando não tenho mais nada para mostrar? É nesse vazio que a cura começa. Porque ali você para de negociar com Deus e começa a ser honesto com Ele. Você para de se esconder atrás do que construiu e começa a mostrar quem você realmente é. E Deus nunca cura o personagem, Ele cura a pessoa. A vergonha também trata aquilo que o orgulho jamais deixaria você admitir. O orgulho diz: eu dou conta. A vergonha diz: eu não consigo mais. E essa é a abertura perfeita para Deus entrar.
Enquanto você acreditava ser autossuficiente, não havia espaço para a transformação. Enquanto tentava sustentar sozinho o peso de ser invencível, Deus não podia reconstruir nada, porque você não permitia. Foi só quando tudo caiu que você finalmente conseguiu olhar para cima. Pense em como as coisas mudaram dentro de você desde a queda. Antes, talvez você orasse por bênçãos. Agora, você ora por paz. Antes, você pedia portas abertas. Agora, você pede direção. Antes, queria conquistar o mundo. Agora, quer apenas reencontrar a si mesmo. Esse deslocamento interior é cura. É o Espírito Santo reorganizando a casa que você não queria deixar ele tocar. Deus não desperdiça vergonha. Ele usa a dor para remover as ilusões que você carregava sobre quem deveria ser. A queda espiritual que acompanha a falência não quebra só suas finanças, quebra seu apego às coisas que te afastavam da presença dele. E, curiosamente, é no chão que você descobre que não depende mais de elogios, de status ou da imagem perfeita para continuar existindo. A vergonha te faz olhar para dentro com sinceridade. E essa sinceridade é o portal da cura. Quando você não tem mais nada para mostrar, você finalmente pode mostrar tudo o que precisa mudar. Deus não está te envergonhando para te destruir. Ele está permitindo que você veja a profundidade da sua ferida para finalmente tratar a sua alma. E talvez você ainda não tenha percebido, mas hoje você está mais próximo de Deus do que quando tudo ia bem. Porque agora você busca, você clama, você pergunta, você ouve. A fome espiritual que você sente hoje jamais nasceria em meio à euforia das conquistas. Às vezes, Deus permite a vergonha para limpar os lugares onde você depositou sua identidade errada e para reconstruir algo que não depende mais de aparência, mas de essência. A cura não começou quando você se reergueu financeiramente. Começou quando você caiu emocionalmente. Deus estava ali, no exato momento em que sua alma cedeu. Ele viu você quebrar, mas não para te humilhar. Ele viu você quebrar para poder te reconstruir. A vergonha expôs sua ferida, mas é a verdade que Deus está revelando agora que vai te libertar. Você perdeu o controle, mas Deus nunca perdeu você. Existem momentos na vida em que a ilusão do controle é quebrada com tanta força que parece que o mundo está desmoronando. Você lutou, planejou, correu atrás, tomou decisões, calculou riscos e mesmo assim tudo deu errado. A falência te forçou a encarar uma verdade dura e inegociável. Você não controla nada, você nunca controlou. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido poderá viver o que Deus realmente tem para a sua vida. A maioria das pessoas só começa a buscar Deus com profundidade quando o chão que sustentava seus planos desaba. Enquanto tudo está funcionando, é fácil acreditar que a bênção está na performance. É fácil pensar que Deus está confirmando seus caminhos, só porque os números batem, os clientes chegam, o dinheiro gira. Mas será que Deus realmente estava aprovando? Ou será que você apenas seguiu em frente e não parou para ouvir? A verdade é que o controle que você exercia era limitado, frágil e muitas vezes baseado no medo. Você fazia questão de ter tudo sob seu domínio porque, no fundo, havia uma insegurança que não podia ser revelada. E quando esse castelo de autossuficiência começou a ruir, Deus não ficou surpreso. Ele já estava lá. Aliás, ele estava esperando que você finalmente largasse o volante. Você não falhou por não ter dado certo. Você foi interrompido por amor, porque Deus sabia que se você continuasse do jeito que estava, acabaria se perdendo em um labirinto de controle disfarçado de organização. Quantas decisões você tomou sem orar? Quantas vezes confiou mais em projeções de lucro do que na direção do Espírito?
Quantas noites mal dormidas você justificou dizendo que era por responsabilidade, mas na verdade era por medo de tudo desabar? A falência arrancou o volante das suas mãos para que Deus pudesse reassumir o controle da sua história. E não pense que ele fez isso com frieza. Foi com zelo, foi com lágrimas escondidas nas nuvens. Porque Deus sabe que o seu coração precisa ser tratado antes que qualquer outra coisa seja restaurada ao seu redor. Você pode até ter perdido as rédeas, mas não perdeu o céu. O céu continua te enxergando. Deus continua escrevendo. Existe uma liberdade enorme em admitir: eu não dou conta, porque esse é o ponto de partida para que a graça de Deus se manifeste com poder. A fé não é construída sobre os resultados, é construída sobre a entrega. E se você está no momento em que tudo saiu do seu controle, celebre, porque você está no ponto exato onde Deus mais gosta de agir, no fim da linha humana, no limite da força, na beira do abismo, porque ali Ele sabe que seu coração está vulnerável o suficiente para confiar de verdade. Quando você para de tentar controlar, começa a escutar. E quando começa a escutar, percebe que Deus nunca esteve em silêncio. Você é que estava ocupado demais para ouvir. Deus estava presente nos pequenos sinais, no desconforto, na falta de paz, nas portas fechadas, nos contratos que não se concretizaram. Tudo isso era Ele sussurrando: filho, me deixa conduzir. O controle que você perdeu pode ter sido o maior presente que Deus te deu, porque agora você pode viver com leveza, agora você pode tomar decisões baseado na presença e não na pressão. Agora você pode trabalhar sem carregar o peso do mundo nas costas, porque você entendeu que a vida com Deus não é sobre manter o controle, mas sobre caminhar em obediência, mesmo quando o caminho não parece lógico. Você caiu, sim, mas Deus estava lá, no exato momento em que você perdeu o chão, pronto para segurar você com a mão forte da graça. E hoje, enquanto você escuta essa palavra, talvez esteja sentindo algo novo brotar no peito. Não é culpa, não é condenação, é liberdade. Liberdade de parar de carregar sozinho aquilo que só Deus pode sustentar. Liberdade de não ter mais que fingir força. Liberdade de ser conduzido. Você perdeu o controle, mas Deus nunca perdeu você. A dor que você não entende hoje é a resposta da oração que você fez ontem. Você já parou para pensar que a dor que mais te confunde hoje pode ser, na verdade, a resposta da oração mais sincera que você já fez na vida? Talvez, num momento de desespero, você clamou: Deus, me mostra o que está errado. Ou quem sabe disse: Senhor, me livra de tudo o que está me afastando de Ti. Só que quando Deus respondeu, a resposta não veio do jeito que você imaginava. Você esperava paz, mas veio desestruturação. Você esperava um novo caminho, mas tudo à sua volta desabou. E agora você questiona: onde está Deus no meio desse caos? Só que o caos pode ser exatamente a forma como Ele resolveu te livrar. Deus não está comprometido em responder nossas orações do jeito que queremos, mas sim da maneira que mais vai transformar a nossa alma. Quando a falência chegou, você não entendeu. Parecia castigo, parecia abandono. Mas e se fosse exatamente o contrário? E se essa perda fosse o jeito mais amoroso que Deus encontrou para atender aquela oração que você fez, pedindo para ser mais íntimo dele? Ou para ser curado? Ou para ser realinhado com o propósito original da sua existência? Pense comigo. Quantas vezes você orou pedindo transformação, mas se recusava a mudar? Quantas vezes disse: Senhor, faça a tua vontade, mas esperava que a vontade dele fosse igual à sua? Quantas vezes você clamou por direção, mas seguiu seus próprios planos mesmo assim? A dor é o idioma que Deus usa quando já não conseguimos mais entender seus sussurros.
Quando a alma está ocupada demais com distrações, ele permite que tudo que te rouba a atenção desmorone, não como punição, mas como recondução. Porque Deus escuta suas orações, mas age com sabedoria eterna. Ele sabe que, se te der o que você quer, sem tratar quem você é, o presente vai virar veneno. E talvez seja por isso que hoje você está sentindo tanto. Porque Deus está tratando não só o seu entorno, mas seu interior. Ele está curando áreas que você nem sabia que estavam doentes. Está arrancando raízes que você se acostumou a ignorar. Está desconstruindo aquilo que te impedia de crescer espiritualmente. A sua oração foi atendida. Só que não da forma doce e suave que você esperava. Foi atendida com um terremoto. Foi atendida com silêncio. Foi atendida com falência, portas fechadas e noites em claro. Mas ainda assim, foi resposta. E não uma resposta qualquer. Foi a resposta que salva, que limpa, que desperta, que transforma. Lembre-se, o povo de Israel clamou por libertação no Egito. Deus ouviu, mas antes da terra prometida veio o deserto. Antes da vitória veio o processo. E é sempre assim. O caminho entre a oração e a promessa é marcado por desconstruções que a mente humana não entende na hora, mas que a alma reconhecerá como livramento no futuro. Por isso, não se desespere no meio da dor. Não se revolte com a perda. Não amaldiçoe o silêncio. Pode ser que esse momento confuso e doloroso seja o início de uma nova vida que você mesmo pediu. Só não sabia que ela começaria com perda. A oração que você fez ontem está sendo respondida agora. Só que o Deus que responde não está preocupado com o seu conforto. Está comprometido com a sua cura. E se hoje você está sentindo tudo desabar ao seu redor, pergunte a si mesmo: será que não foi isso que eu pedi, só que com outras palavras? Deus não está ignorando você. Ele está atendendo você com profundidade, com precisão, com amor real, amor que corrige, amor que cura, amor que arranca pela raiz aquilo que você apenas podava. Pode ser que você não entenda agora, mas um dia você vai olhar para trás e dizer: obrigado, Deus, por não ter feito do meu jeito. Deus quebrou o que te sustentava para reconstruir o que te sustentará de verdade. Você já parou para pensar que aquilo que desmoronou na sua vida não era tão firme quanto parecia? Às vezes, Deus quebra estruturas não porque Ele quer destruir você, mas porque aquilo que você chamava de base estava te afastando dele sem que você percebesse. E como um pai amoroso que enxerga além da aparência, Ele prefere ver você quebrado nos braços dele do que em pé sobre uma fundação que te levaria à ruína. É doloroso admitir, mas tem horas em que o que nos sustentava se tornou nosso verdadeiro Deus. O dinheiro virou segurança, a rotina virou zona de conforto, o status virou identidade, a aprovação virou alimento da alma. E quando essas coisas caem, a alma entra em colapso, porque não é só o mundo externo que se quebra, é a estrutura interna que desaba. E é aí que Deus entra. Não para colocar tudo de volta no lugar, mas para colocar tudo no lugar certo. O que você chama de perda, Deus pode estar chamando de libertação. O que você queria manter, Deus precisou derrubar. Porque Ele sabe que uma casa construída sobre areia até resiste por um tempo. Mas quando as chuvas vêm, quando os ventos sopram, como diz Jesus em Mateus 7, só a casa sobre a rocha permanece. E talvez até agora sua vida era uma bela construção em terreno instável. Bela por fora, frágil por dentro. A falência te forçou a encarar a verdade. E a verdade muitas vezes dói. Mas é ela que liberta. Deus não está reconstruindo sua empresa, seu nome, sua influência. Ele está reconstruindo você. Está trocando as fundações, está cavando mais fundo, está retirando o que estava podre por baixo das aparências. E isso dói, mas também cura,
Porque tem coisas que só são reconstruídas quando tudo foi abaixo. Enquanto sobram muros em pé, a gente tenta salvar o que dá. Mas quando não sobra nada, aí Deus pode começar do zero. Não com os restos do que era, mas com os planos que Ele sempre teve. Planos que talvez você ignorou, adiou, esqueceu. Agora não dá mais para adiar. Agora não dá mais para fingir. Agora é Ele ou nada. E é exatamente isso que Ele queria. Trazer você para um ponto onde nada mais fizesse sentido, exceto Ele. Onde nenhum outro apoio fosse suficiente. Onde nenhuma outra promessa fosse segura. Porque Ele sabe que só quando você entende que perdeu tudo, é que está pronto para receber o que realmente importa. Você pode até ter perdido a estabilidade, mas Deus está te entregando firmeza. Pode ter perdido status, mas está reencontrando identidade. Pode ter perdido aplausos, mas está ouvindo a voz dele. Pode ter perdido planos, mas está recebendo propósito. E essa troca, ainda que pareça injusta agora, é o maior ato de amor que Deus já fez por você. Não tente reconstruir do jeito antigo. Não tente colar os cacos de volta como se nada tivesse acontecido. Deus não quer restauração de fachada. Ele quer renovação de essência. Ele não quer te devolver ao ponto onde tudo quebrou. Ele quer te levar ao lugar onde tudo faz sentido. Mas para isso, você precisa deixar ir. Abrir mão, parar de lutar pelo que Ele já decidiu quebrar. Porque o que te sustentava antes estava te consumindo. E o que vai te sustentar agora é a presença dEle. Você achava que precisava de mais dinheiro. Deus sabia que você precisava de mais raiz. Você queria uma nova chance de fazer tudo igual. Deus está te dando uma nova identidade para fazer tudo diferente. E se você confiar nesse processo, mesmo em lágrimas, mesmo em dúvida, mesmo sem entender, vai descobrir que esse tempo de perdas foi, na verdade, o início de uma fundação sólida. E dessa vez, construída sobre a rocha. Essa reconstrução pode estar doendo, mas ela é sagrada. Porque Deus só permite a quebra, quando o novo que Ele tem é infinitamente melhor do que tudo que você já teve. Você perdeu tudo, menos o propósito de Deus para você. É comum ouvir que quando tudo desaba, nada sobra, mas essa é a maior mentira que a dor conta. Porque mesmo que você tenha perdido absolutamente tudo que construíra, casa, nome, empresa, estabilidade, oportunidades, existe algo que não pode ser quebrado, roubado ou enterrado: o propósito de Deus sobre a sua vida. O que Deus planejou para você continua intacto, mesmo no meio da falência, mesmo com dívidas, mesmo com vergonha, mesmo com a alma fragmentada, porque o propósito não depende das circunstâncias, depende da soberania de Deus. E a soberania dele não é afetada pelos seus erros, pelos seus fracassos ou pelas suas quedas. O que Ele escreveu para você não foi anulado quando sua vida saiu dos trilhos. Pelo contrário, às vezes, sair dos trilhos humanos é o único jeito de voltar para a rota divina. É preciso entender que o propósito não está nas coisas que você perdeu. O propósito está naquilo que você carrega por dentro. Está nos dons que ainda vibram no seu peito. Está na fé que sobreviveu mesmo quando tudo se foi. Está na sua história. Sim, até na parte da história que você gostaria de apagar. Porque Deus não escreve com caneta de sucesso. Ele escreve com graça. E graça atua exatamente onde a lógica humana desiste. Você pode ter perdido a visibilidade, mas não perdeu a missão. Pode ter perdido a influência, mas não perdeu o chamado. Pode ter perdido seguidores, investidores, parceiros, mas Deus nunca cancelou o que Ele sonhou com você. E mais, a falência pode ter sido o ponto exato onde Ele decidiu te realinhar com esse propósito. Quantas vezes você orou pedindo direção? Quantas vezes disse: Senhor, quero te servir com tudo que sou?
Talvez a resposta tenha vindo, mas não do jeito que você imaginava, porque o propósito de Deus não se manifesta com holofotes. Ele se manifesta com rendição. E não há rendição mais profunda do que a de quem perdeu tudo. E mesmo assim, escolhe continuar crendo. A falência revelou que você estava construindo com recursos, mas sem direção. Com talento, mas sem presença. Com esforço, mas sem aliança. E o amor de Deus é tão grande que Ele preferiu parar sua construção a tempo, para que você não terminasse uma torre linda, porém fora do plano dele. O propósito continua vivo, e o maior sinal disso é que mesmo ferido, algo dentro de você ainda pulsa, algo que não se apagou, uma chama que insiste em arder, um desejo de não terminar assim, uma voz que sussurra: não é o fim. Essa voz é Deus. Ele está dizendo: eu ainda conto com você, mesmo depois da queda, mesmo depois do erro, mesmo depois da quebra, porque o seu valor não está nos resultados, está na identidade que Ele te deu. Você é filho, e um filho nunca perde o direito de recomeçar. Não se engane achando que Deus só usa pessoas bem-sucedidas. Ele se especializa em reconstruir a partir das ruínas. Ele chama gente que o mundo descartou. Ele unge quem caiu, mas se levantou com o coração quebrantado. E Ele quer usar essa dor que você está vivendo agora como testemunho daquilo que será gerado a partir dela. Você perdeu tudo, mas Deus não desistiu de você. E mais, Ele não apenas não desistiu, Ele está apenas começando. E sabe qual é o primeiro passo para voltar ao propósito? É parar de tentar recuperar o que foi e começar a ouvir o que Deus quer construir agora. Você não precisa provar nada a ninguém, só precisa dizer: eis-me aqui. Quando você se entrega desse jeito, Deus não apenas te restaura, Ele te reposiciona, e o lugar que Ele tem para você não é um retorno ao que foi, é um avanço para o que sempre deveria ter sido. Você não perdeu o propósito, só foi reposicionado para reencontrá-lo. Quando você se sentiu só, foi aí que Deus mais te cercou. A solidão que vem após a falência é diferente de qualquer outra. Não é só a ausência de pessoas, é o silêncio que fica quando os aplausos cessam, os contatos desaparecem e até aqueles que diziam te amar se afastam sem explicação. Você começa a se perguntar se fez algo errado, se merece o desprezo, se está invisível. Mas a dor mais profunda não é a perda dos bens ou dos amigos. É a sensação de que até Deus te abandonou. Só que é aí que uma das maiores verdades espirituais se revela. O momento em que você se sentiu mais sozinho foi, na verdade, o momento em que Deus mais te cercou. Ele só não estava se manifestando como você esperava. Ele não gritou, não te deu sinais visíveis, não interrompeu o processo. Ele ficou ali no silêncio, cuidando do que você não podia ver. Deus não se afasta quando tudo desmorona. Ele se aproxima, mas Ele não invade. Ele espera. Espera você se despir das máscaras. Espera você sair do personagem forte. Espera você parar de correr. Porque só na solidão real é que você finalmente escuta. Só no silêncio brutal da alma é que você percebe a presença que nunca foi embora. O problema é que quando tudo some, a alma entra em estado de alerta. Por que ninguém ficou? Por que ninguém me ligou? Por que me deixaram assim? Mas essas perguntas não têm a ver com as pessoas, têm a ver com onde você colocava sua segurança. A falência, muitas vezes, revela que não era Deus o centro do seu alicerce. Eram as conexões, os contratos, os convites, os elogios. Quando isso tudo é arrancado, sobra o que realmente sustenta. E se Deus ainda está aí, mesmo em silêncio, então você nunca esteve só. Jesus sabe o que é solidão. No Getsêmani, ele chorou sozinho. Na cruz, foi abandonado até por aqueles que prometeram ficar. Ele entende o que você sente.
E é por isso que ele não se ofende com sua dor. Pelo contrário, ele entra nela. E quando ele entra, ele não traz multidões. Ele traz paz, não a paz que distrai, a paz que acalma de verdade, a paz que consola onde ninguém mais alcança. Pode ser que você esteja em um quarto escuro, sem saber como pagar as contas, sem coragem de encarar o olhar dos outros. Pode ser que você esteja questionando sua própria existência, mas se você parar agora, apenas por um instante, e silenciar o barulho interno, talvez perceba algo diferente no ar. Não é ausência, é presença. Uma presença que não exige nada, que não te cobra performance, que não precisa de palavras, que apenas te envolve. Essa presença é Deus. Não deixe que a dor da solidão apague a realidade espiritual de que você é profundamente amado. Você pode ter sido deixado de lado por todos, mas não foi esquecido por aquele que escreveu cada detalhe da sua existência. E se ele ainda não te tirou desse deserto, é porque ainda está trabalhando algo precioso dentro de você. Os momentos mais poderosos de cura, transformação e reencontro com o propósito geralmente acontecem na solidão, porque é ali que a alma para de fingir. E quando a alma para de fingir, Deus começa a reconstruir. Não busque preencher o vazio com pressa. Nem tente provar para ninguém que está bem. Aceite esse tempo como um chamado ao profundo, um convite ao secreto, um mergulho ao invisível, porque é ali que Deus sussurra as palavras que mudarão sua vida para sempre. E quando tudo passar, porque vai passar, você vai entender. Foi no momento em que se sentiu mais só, que você foi mais amado. A falência revelou onde estava seu coração. A queda não apenas expõe o que você perdeu, ela revela onde estava seu apego, porque quando tudo vai embora e a dor aperta, você começa a perceber o que realmente sustentava suas decisões, seus sonhos, suas intenções. E talvez a falência que você enfrentou não tenha sido apenas um colapso externo, mas uma revelação divina daquilo que silenciosamente ocupava o lugar de Deus no seu coração. A Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. E talvez você dissesse com os lábios que Deus era seu tudo, mas na prática o seu tesouro estava em outra parte. Nos resultados, na reputação, na segurança financeira, na performance, nas conquistas. A falência, então, não foi só um prejuízo contábil, foi um diagnóstico espiritual. Quando tudo caiu, o que mais doeu? Perder a renda ou perder a identidade que ela sustentava? Foi o dinheiro que fez falta ou foi a forma como as pessoas te olhavam? Foi a empresa que te abalou ou foi o fato de não saber mais quem você é sem ela? Essas perguntas não são acusatórias, são libertadoras, porque elas expõem com clareza onde de fato o seu coração tinha se ligado. Deus não precisa que você tenha nada para que Ele te ame, mas Ele precisa que o seu coração seja dele para que Ele possa conduzir você ao que realmente importa. E é por isso que muitas vezes Ele permite a falência como ferramenta de revelação, para mostrar que antes de te dar mais, Ele precisa te devolver a si mesmo, para te ensinar a não colocar sua identidade naquilo que passa, naquilo que muda, naquilo que pode ser perdido. A falência é um espelho espiritual. Ela mostra se o seu relacionamento com Deus era baseado em gratidão ou em interesse, se sua fé era firme mesmo quando nada prosperava, ou se era sustentada por resultados. E tudo isso, embora duro, é graça. Porque Deus não revela para humilhar, Ele revela para curar. Talvez agora, com os olhos mais limpos pelas lágrimas e o coração mais sensível pela dor, você consiga enxergar o que não via antes, que você estava construindo uma vida centrada em si mesmo, nas suas metas, nos seus sonhos. E Deus era apenas um acessório, um abençoador de planos. A falência revelou isso.
E por mais cruel que pareça, é nesse confronto que a conversão verdadeira começa. Você pode ter chorado pela perda, mas agora está diante de uma escolha. Continuar tentando reconstruir o que te afastava de Deus ou permitir que Ele te reconstrua a partir de dentro, com base no que é eterno. E isso começa com uma decisão: entregar o coração de volta. Reconhecer que tudo o que você construiu sem Ele estava condenado a ruir mais cedo ou mais tarde. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele é Pai. E um pai que ama não permite que o filho se destrua sozinho. A falência revelou onde estava seu coração. E essa é a chance mais preciosa que alguém pode receber. Porque agora, com tudo exposto, você pode escolher. Você pode consagrar de verdade. Você pode voltar à essência. E se você fizer isso, mesmo sem dinheiro, sem prestígio, sem apoio, sem status, vai descobrir que ainda tem o que há de mais importante: um coração quebrantado, pronto para ser tocado, cheio de espaço para Deus habitar. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a base de tudo que vale a pena. Essa é a chance de finalmente viver não o que dá certo aos olhos dos homens, mas o que glorifica a Deus. Você pensou que Deus te abandonou, mas Ele estava te ensinando a confiar. Quando a falência chegou, o silêncio de Deus pareceu ensurdecedor. Você orava e nada acontecia. Você clamava e nenhuma porta se abria. O tempo passava e tudo que você recebia era mais uma negativa, mais um não, mais um silêncio. É nessa hora que o pensamento mais perigoso surge: Deus me abandonou. Mas aqui está uma das verdades mais profundas que você pode aprender nesse deserto. Deus não te abandonou. Ele estava te ensinando a confiar. Confiar de verdade, não em ideias religiosas, não em frases motivacionais, mas em uma confiança crua, real, radical, que nasce quando tudo o que podia ser feito já foi feito, e mesmo assim, nada acontece. Essa é a escola da fé. E ela não tem quadro branco nem respostas rápidas. Ela ensina através da espera, do vazio, da dependência. É fácil confiar quando tudo dá certo, quando o dinheiro entra, quando as portas se abrem, quando os resultados aparecem. Mas isso não é fé, é conforto. A fé verdadeira só nasce quando o chão desaparece e a única coisa que resta é uma promessa. Fé é olhar para a falência e dizer: ainda assim, confio. É encarar a falta, a vergonha, o atraso e repetir: Deus ainda está aqui. Deus te ama demais para permitir que sua fé se baseie apenas em circunstâncias. Ele quer te levar a um nível de intimidade tão profundo que você consiga permanecer em paz mesmo quando não entende o processo. Ele quer te ensinar que a fé não é uma ferramenta para manipular resultados. É um relacionamento com aquele que não muda, mesmo quando tudo muda. É por isso que ele se calou. Não porque te desprezou, mas porque estava te treinando. Estava moldando você por dentro. Estava purificando suas motivações, curando seus apegos, transformando sua visão. Porque enquanto você confia apenas no que vê, sua fé ainda não amadureceu. E Deus não quer apenas te consolar na falência. Ele quer te levantar como alguém que conhece a profundidade da confiança. Você pode ter chorado por noites seguidas, sentindo que Deus havia virado o rosto. Mas Ele estava ali, como um pai, ao lado do leito do filho doente, segurando a mão, mesmo quando o filho não consegue enxergar. O silêncio de Deus nunca é ausência. É aula, é tratamento, é revelação. O que parecia abandono era, na verdade, condução. Ele estava te levando para dentro, para mais perto, para o lugar onde as certezas humanas não funcionam e só a fé sustenta. E esse é o lugar mais poderoso que um ser humano pode alcançar. O lugar onde, mesmo sem chão, a alma encontra alicerce. Agora que você já passou pela dor, olhe para trás e perceba: você não foi destruído. Você está aqui.
respirando, escutando, querendo entender. Isso já é sinal de que Deus nunca te deixou. Ele te preservou e está te conduzindo, mesmo que o caminho ainda pareça nebuloso. A maturidade espiritual não nasce no sucesso. Ela nasce no silêncio de Deus. Quando você ora e parece que não tem resposta, mas ainda assim continua buscando. Quando você perde, mas ainda assim levanta. Quando você não entende nada, mas ainda assim decide confiar. Essa é a fé que transforma, a fé que não depende de bênçãos visíveis, a fé que muda destinos, a fé que toca o coração de Deus. Então não se engane, você não foi deixado de lado. Você foi separado para um processo mais profundo. Você está sendo preparado para carregar algo maior. E essa preparação exige confiança. Não a confiança de quem vê, mas a confiança de quem crê. Deus nunca te abandonou. Ele só queria que, desta vez, você aprendesse a confiar, mesmo quando não há garantias. A falência virou o solo fértil para o seu recomeço com Deus. Toda destruição, quando colocada nas mãos de Deus, pode se tornar fundação. E talvez você não veja isso agora, porque o que está diante dos seus olhos ainda é entulho, poeira e lembranças do que foi. Mas escute com atenção. Deus é especialista em fazer nascer coisas vivas em terrenos que todos consideram mortos. E o que você chamou de falência pode, na verdade, estar se tornando o chão sagrado do seu recomeço. O problema é que, na lógica do mundo, falência é sinônimo de fracasso. Mas na lógica do reino, falência pode ser o fim de uma construção sem base e o início de uma história real, profunda, com propósito eterno. Deus não olha para sua falência como o mundo olha. O mundo julga pelo que caiu. Deus enxerga o que pode ser levantado dali. E Ele não está interessado em restaurar o que você era. Ele quer formar quem você ainda não se tornou. O solo fértil da alma não nasce no sucesso, nasce na vulnerabilidade. E talvez essa seja a primeira vez que você está completamente disponível para ser refeito por Deus. Porque agora não há distrações, não há ego inflado, não há metas sufocantes, há apenas o essencial, uma alma quebrada, disposta. É aqui que Deus age com mais força, porque você não está tentando negociar com Ele, você está se rendendo, e a rendição é o maior ato de fé que existe. Não há recomeço verdadeiro sem rendição completa. E se você chegou a esse ponto, ao ponto onde nada mais faz sentido, onde não há mais estrutura para sustentar velhos hábitos, então você está exatamente onde o céu queria que você estivesse, diante do altar de um novo começo. Mas entenda, esse recomeço não será como antes, não será baseado em pressa, vaidade ou ambição desenfreada. Será baseado em presença, em oração, em intimidade, em sensibilidade à voz de Deus. Será uma nova vida, de dentro para fora. É por isso que esse momento de falência, por mais doloroso que seja, é também sagrado. Ele marcou o fim do controle humano e o início da condução divina. Você não está sendo enterrado, está sendo plantado. E o processo de ser plantado se parece muito com o de ser enterrado, até que a semente rompe a terra e prova que há vida onde todos só viam fim. Esse rompimento virá, mas não no seu tempo, no tempo de Deus. E Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você, mesmo que tenha começado a partir do caos. Você não está destruído, você está em preparação. E esse tempo de dor, lágrimas e silêncio vai se tornar testemunho, cura e sabedoria. O que hoje parece atraso, amanhã será fundação. O que agora parece vazio, em breve será preenchido com presença. Não tente entender tudo. Apenas permaneça. Permaneça onde a graça te colocou. Permaneça em Deus. Porque Ele não está apressado, mas também não está ausente.
Ele está cultivando algo dentro de você que é maior do que tudo o que você perdeu. A falência virou solo. E Deus vai fazer germinar algo novo, belo, duradouro. Algo que não depende mais da força dos seus braços, mas da profundidade das suas raízes nele. E quando você florescer, porque vai florescer, você vai entender que essa foi a estação mais importante da sua vida. Se tudo desmoronou, talvez não tenha sido o fim. Talvez tenha sido Deus desmontando, peça por peça, a vida que você construiu longe dele. E mesmo que você não admita isso em voz alta, talvez essa seja a mais profunda verdade que essa dor está te mostrando. Você não estava mais no centro da vontade de Deus. Você estava no centro dos seus próprios planos. E quando isso acontece, o amor de Deus não nos deixa continuar como estamos. Ele interrompe, ele freia, ele quebra, porque é melhor ser ferido por amor do que destruído pela ilusão. E se você chegou até aqui, se ouviu cada parte desta mensagem, se sentiu no peito cada palavra como se fosse um espelho, então entenda, isso não é coincidência, é convocação. Deus está te chamando de volta, não para te humilhar, mas para te restaurar. Não para te julgar, mas para te curar. Não para te diminuir, mas para te reposicionar. A falência que te rasgou por fora expôs o que estava rachado por dentro. Agora não é hora de resistir, é hora de entregar. Entregar o que restou. Entregar a vergonha, entregar o orgulho, entregar o medo, entregar os sonhos e se entregar por inteiro ao Deus que nunca desistiu de você. Respire fundo e ore comigo agora. Senhor, eu reconheço que me perdi no caminho. Corri atrás de muitas coisas e deixei de te ouvir. Agora que tudo desabou, eu não tenho mais nada a esconder. Eu me entrego, Deus. Com os pedaços que sobraram, eu me entrego. Se essa falência foi o teu jeito de me salvar, então me ensina a enxergar tua mão mesmo na dor. Reconstrói minha vida mais do teu jeito, que seja em ti, por ti e para ti. Eu não quero voltar ao que era. Eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus usou a falência para me reorientar. Esse simples ato de fé pode ser o começo de algo novo. E se você conhece alguém que está vivendo uma perda parecida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela também esteja achando que está no fim, quando na verdade é só o começo. Fique na paz de Deus.